Fala galera vascaína, Navilus na área trazendo mais um conteúdo para o canal, galera. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita e nós acreditamos a todo momento, principalmente ontem, né, no jogo contra Vasco e Olímpia aqui em São Januário pela oitava de final, foi o primeiro jogo e o Vasco ficou em 0-0 com o Olímpia. Vou trazer para vocês aqui uma visão, um panorama geral dessa partida, porque o Vasco jogou muito bem, mas muito bem mesmo, gente. E o gol não saiu. Então, cara, pro Olímpia foi uma vitória. Levou o jogo, né, pro Paraguai, né, o segundo jogo, e lá vai ser definido, né, vai ser decidido quem irá passar para as quartas de final. O fato de ser lá, de jogar lá fora, não significa que o Vasco está em desvantagem, né? Ou seja, tudo pode acontecer. Da mesma forma que o Olímpia veio e empatou aqui, conseguiu segurar o ímpeto do Vasco, o Vasco pode fazer o mesmo com o Olímpia lá também. Segurar o ímpeto lá ou até mesmo ganhar dos caras lá. Agora eu vou trazer para vocês aqui uma visão geral do que aconteceu, para vocês entenderem que o Vasco jogou muito bem e que o Vasco não foi essa várzea. Tem muita gente reclamando, mas porra, os caras tentaram, irmão, os caras jogaram. Eu falei ontem no meu pré-jogo. Ninguém entra em campo simplesmente para jogar ou para perder. A gente entra em campo para ganhar. O homem, pai de família, ele quer ganhar, filho. Ele é competitivo. Então, na visão geral aqui da partida ficou a seguinte: 75% de posse de bola para o Vasco da Gama contra 25% do Olímpia. Tem noção, gente, o que é 75% de posse de bola? É muita coisa, filho. 5 grandes chances para o Vasco da Gama, 0 para o Olímpia. 21 chutes a gol contra 2 do Olímpia. Só faltava essa: o Vasco chutar 21 vezes e o Olímpia chutar 2 e fazer gol. Só faltava essa, mas graças a Deus isso não aconteceu. Porque isso aconteceu, né, se eu não me engano, com a Chapecoense. O Vasco chutou 26 vezes e a Chapecoense chutou uma. E a única vez que a Chapecoense chutou, fez o gol. E foi aquele gol de falta. E aí, né, abriu-se aquela, como eu posso dizer, aquela narrativa de que, porra, meu irmão, em São Januário tem algo espiritual. E eu falo para vocês, eu acredito que tenha algo espiritual dentro de São Januário, algo espiritual negativo que impede da gente sair com a vitória, de sair gol. Mas quando você traz isso para a mídia, alguns vão falar: porra, mano, essa narrativa não cola. Para mim é incompetência. Para mim é desculpa para a incompetência dos jogadores do Vasco. É isso que a gente ouve. Então tem coisas que, né, o Andrés Gomes tentou trazer essa narrativa e acabou ficando mal também. Porque os entendidos de futebol dizem, né? Esse tipo de narrativa é desculpa para quem não tem capacidade para poder empurrar a bola para dentro. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui, né? 21 chutes a gol contra 2 do Olímpia, né? 0 defesa do Léo Jardim contra 7 defesas do goleiro do Olímpia. Porra, é do Olímpia, porra. Vamos lá. Então, olha só, o Léo Jardim não trabalhou nesse jogo, filho. Não teve chutes a gol. O Léo Jardim não trabalhou. Os únicos 2 chutes a gols não foram pro gol, foram para fora. Ó, voaram. Olha a situação. Agora, 11 escanteios pro Vasco da Gama, 0 pro Olímpia. 4 faltas, né, do Vasco e 8 faltas do Olímpia. 610 passes, galera. 610 passes contra 219 passes pro Olímpia. Muita coisa, mano. Quase o triplo, né? 13 desarmes contra 15 desarmes. 13 desarmes do Vasco contra 15 do Olímpia. 8 faltas, né, direta. Tiro direto pro Vasco. 8 tiros direto pro Vasco contra 4 tiros direto do Olímpia. 2 cartões amarelos pro Vasco e 2 cartões amarelos pro Olímpia. E 0 gols para ambos. Então você vê que a situação foi bem acalorada para o Vasco da Gama. O Vasco foi para cima, tentou, mastigou, mas não conseguiu. E a torcida, a mídia, sempre chama a responsabilidade para alguns jogadores. E dessa vez foram 3 jogadores, né, na situação. Principalmente até vaias para eles. Então foram o David, né, o DVD, o Rojas, que também deu uma caída, e o Spinelli. Foram esses 3 jogadores aí que caiu na conta deles, né, esse empate com gosto de derrota do Vasco da Gama. Então,
É isso aí que eu tenho para trazer para vocês, galera. O panorama geral da partida. Esse é o pós-jogo. O Vasco jogou muito bem, foi para cima, tentou e não conseguiu sair com um empate para que nós pudéssemos levar a vantagem lá para o Paraguai. Mas se gostou do conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha, que isso ajuda muito o canal, galera. Tamo junto, saudações vascaína. E como eu acabei de falar, quem puder me ajudar, me dar uma moral no meu trabalho, né? Vou ficar muito agradecido. No atual momento, estou desempregado e estou fazendo aí esses livrinhos aí para poder estar me ajudando a pagar as contas. Então, vamos junto, galera. Vascaína ajuda Vascaína. Quem puder me ajudar, eu fico muito agradecido. Vou deixar para vocês aí. Vou botar o link na descrição, né, do livrinho aí, para que a galera possa olhar o livrinho para as crianças. E vou estar trazendo também narrativas, né, histórias infantis para que a gente possa introduzir as crianças no Vasco da Gama. Estamos perdendo as nossas crianças aí pro lado sombrio, pro lado mal. Para quem me entende, né, para quem sabe ler um pinga-letra, não podemos dar esse mole, né? Então é isso. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Valeu, galera.